Olá, olá, senhores. Vídeo 296. Eu vou falar sobre o que acontece sobre os restos do perispírito. Eu vou procurar falar um pouco mais alto. Eu acho que a voz fica mais baixa quando eu me dirijo lá. Então, vou chegar o computador aqui mais à frente para que o som não fique baixo, como uma pessoa falou na palestra, nos vídeos da palestra. Falou sobre os vídeos gravados, né? Que a gente não consegue ouvir, que fica muito baixo. Porque a minha voz já é baixa mesmo. Eu tenho um microfone, mas que não dá para colocar aqui também. Não tem como colocar. Então, bom, como já havia dito em vídeos anteriores, informações que eu peguei lá dos seres evoluídos que baixam da oitava, né, de sétima dimensão, lá na plataforma, casa, plataforma de oração. Que eles explicaram como o ser humano se autotransforma num ovoide, num espírito ovoide, né? Já foi explicado. Mas há uma coisa anterior antes dele acontece, antes dele ficar completamente ovoide. Mas é melhor explicar do início, porque muita gente ainda não sabe, não viu o vídeo nem deles nem meu. Bom, o ser humano, quando o ser humano tem pensamentos e ações muito negativas, ou muita mágoa, ou muita tristeza, ele vai adquirindo para si mesmo, que nós somos co-criadores, então ele adquire para dentro de si coisas, energias ruins e larvas astrais, bactérias astrais, vírus astrais. E também muitos são colocados neles chips ou nanotecnologia negativa pelos seres das trevas, por eles estarem em sintonia com eles. Então, por exemplo, a pessoa tem uma mágoa eterna, ela fica magoada, ou aquela pessoa que do outro lado vê o que fez e se arrepende. Então, eles ficam sempre com essa ideia. Chama-se uma monoideia. Será que eu estou falando mais alto? Estou tentando. Aí ela morre, ela está com isso. Ela é uma pessoa, está com mágoa, a outra se arrependeu e fica lá naquela. Então, o que é que acontece? Movimento é vida, vida é movimento, movimento é com o cérebro, né? Nós, quando morremos, nós ficamos com o nosso perispírito. Porque só fica sem perispírito quando a pessoa atinge um grau imenso de uma dimensão, lá para o, sei lá, milésima dimensão. E aí, os nossos chakras, que estão no perispírito, aqui é o cérebro do perispírito. Então, nós temos o chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os chakras estão no perispírito, certo? Esses chakras
passam a girar lentamente. Nossos chakras giram assim, depois começam lentamente. E aí o que é que acontece? Diminui a nossa energia vital diminui. Diminuindo a energia, o que acontece com o perispírito? Ele vai enfraquecendo, porque o perispírito ele é ligado por moléculas, né? Ou se quiser chamar de células, né? Mais sutis, todo ele. Aí começa a enfraquecer, aí começa a cair uma das partes. Que, mais ou menos, bom, vamos supor que aqui fique o fígado, pâncreas, a parte das rins. Então, essa parte começa, essas células, elas começam a ficar assim, ó, separadas. Não estão mais juntas. Elas ficam separadas. E aí, o que acontece? Desagrega. Que essa pessoa não tem o mínimo de amor nela, o amor é agregador, ela só tem mágoa dentro dela, o outro tristeza, então começa a desagregar. Desagregando, o que é que acontece? Perde parte do perispírito. Está faltando um pedaço no perispírito. E aquilo continua. Aquela mágoa continua, o outro triste continua, aí sai outra parte. Mais uma. E eles vão cada vez enfraquecendo. Mais outra. E para onde é que vai essas partes que caem aos pedaços porque está desagregado? Fica aqui, no chão. Vários pedaços. Até que esse ser entra, fica num casulo. Ainda não é o ovoide. Ainda não é um casulo. Aqui dentro do casulo, eles deram 2 exemplos. Um se autotransformou num vibrião, que é uma cobrinha, né? Vibrião, dentro do casulo, e outro foi um réptil. Possivelmente o espírito dessa pessoa seria reptiliano para ela se transformar num réptil. Não sei. Eu sei que eles deram esses 2 exemplos. Mas, como é que isso? O que é que acontece com a matéria caída aqui do perispírito? Os restos do perispírito. Ele é que faz isso. Esses restos do perispírito. Ele faz o casulo, depois aparece esse bichinho, que pode ser uma cobrinha ou não sei se pode ser um outro bicho, não sei. E depois que se transforma no bichinho, né? Ele então, a parte final é um ovoide. A parte final seria o ovoide, né? Aí já sem a cobrinha, sem nada. Ele tem boca. Deve ter olhos também. Tem olhos sim, porque é como se fosse a parte cerebral aqui. Porque estou lembrando que eles disseram que o Bezerra de Menezes com a Mãe Maria entraram lá onde ficam esses ovoides, lá nas trevas. Estão nas trevas, né? E um deles ficou, quando os viu,
começou a chamar a mãe Maria de mãe. Ó, mãe, pensou que era a mãe dele, pedindo socorro. Então ele tem olhos, porque eu sei que ele tem boca, então ele tem olhos. Bom, e uma médium que também foi levada lá, o mentor dela disse: coloque a mão dentro da boca do ovoide. O ovoide, ele é uma matéria tipo gelatinosa, tá? Aí ela colocou e sentiu aquele negócio, né? Gelatinoso. Mas quando ela trouxe, aí ela veio com uma coisa assim, pequena, não muito pequena, um pouco menor que a ping-pong, e é a partícula do Criador que está apagada, completamente apagada. Porque esse ser, esse indivíduo, devido à mágoa, ou e o outro devido à tristeza, se transformaram nisso aí. Tá? Depois são resgatados. Ou usados pelas trevas, depende. Mas, de qualquer maneira, depois serão resgatados. Então, tudo no universo é aproveitado, até os restos do perispírito. E os Lanaulus, os trevosos, magos negros e semelhantes, também pegam restos do perispírito para fazer lá as coisas que eles querem fazer também, tá? Então é só isso que eu queria falar. Nada se perde, nada se perde. É o que agora aqui na Terra, na matéria, estamos aprendendo a reciclar, né? Reciclar o lixo, reciclar o plástico. É uma imitação, né? Vamos dizer, porque no universo tudo é aproveitado. Nada é desperdiçado. Se uma estrela explode, aquelas partículas vão servir para alguma coisa. E aquela energia. A nossa energia que emitimos, ela é aproveitada também. Sendo boa, se atrairá para pessoas boas. Sendo ruim, ela será atraída pelas trevas. Pessoal, se o som dos meus vídeos, alguns é baixo, ponha o... Não esquece de colocar, às vezes a pessoa esquece de colocar o som no máximo. Ou então usa aquele foninho. Eu também não posso... Mas eu acho que ontem descobri isso, que quando eu vou lá, fico ali, o som diminui, né? Aí eu não posso fazer nada. Então, senhores, tudo de bom. Espero ter ajudado. Vamos ter pensamentos bons, não vamos reclamar da vida, nem reclamar do preço que está caro, não vamos reclamar de nada. É viver o presente, é viver o que se põe na nossa frente, né? É sair dos maus hábitos que nós temos e adquirir novos hábitos melhores. É isso que a gente tem que fazer. É como substituir o café por chá. Pessoas que sofrem do estômago, bom, você não pode tomar mais café. Diz o médico, você não pode tomar café. Aí você vai lá e faz um chazinho. Chá preto é menos corrosivo, né? Ou chá de camomila, que não pode tomar muito chá de camomila também. Ou chazinho de espinheira santa, que é para o estômago. Ou faz um café bem fraquinho, aquele solúvel, bem fraquinho, para matar a saudade do café. É assim, mudar os hábitos.
Se você tem problema de açúcar, você tem que mudar os hábitos. Não pode comer coisas com açúcar, ou coma lá só de vez em quando. Retira aquele pudim de leite moça, com aquela calda de açúcar maravilhosa, queimada. Mudar de hábito, não pode. Tem que substituir por outro tipo de sobremesa. É isso. A gente, para evoluir, tem que mudar os hábitos, tem que fazer a troca. Vamos trocar. Fico magoada à toa? Não, não interessa, não interessa. Eu esqueço, tudo bem, não quero nem saber. Eu quero é viver o presente, pensar um pouquinho no futuro, claro. E pronto, não vou viver no passado. Ter mágoa é viver no passado. Querer se vingar é viver no passado. É ou não é? É uma coisa que já aconteceu, que já passou. Então, para quê? Para que viver no passado? É o presente pensar um pouco no futuro. O teu futuro depende de você. Por quê? Temos que reencarnar, então o teu futuro depende de você. Se você foi uma pessoa boa, ajudou os outros, então você virá num ambiente melhor, de pessoas melhores e até financeiramente melhor. Senhores, por agora é só. Obrigada pela presença. Paz e luz a todos.